Boa noite, senhor presidente. Vou saudar aqui vocês aí seguinte, lá de casa pela internet, e vou saudar, certo, vocês aqui hoje nesse plenário. Um dos piores atos da política é quando nós políticos achamos que um pouco de corrupção pode. Isso faz com que Cachoeira Paulista, que é o seguinte, que é conhecida como a Disneylândia da fraude à licitação, venha a ser uma cidade em que no futuro nós podemos ter o meu corrupto favorito. Não pode acontecer isso em Cachoeira Paulista. É o seguinte, eu falo isso aí, uns 2, 3 anos, que esse monstro chamado corrupção, ele tem que ser destruído enquanto é pequeno, porque depois que o seguinte, que ele cresce, infelizmente, ele contamina. E foi assim aqui na cidade. Nós aqui começamos com uma fraude, uma nota de 5 mil, depois seguinte com pneu 70 mil, depois com software 280 mil, depois seguinte com transporte foi 3 milhões e chegamos aos números lá da Santa Casa, 20 milhões sem uma prestação aí lá de contas. Então, hoje nós estamos a 14 semanas das eleições. A responsabilidade que nós temos de construir uma cidade mais justa. Essa vergonha, falta de fita de glicemia, falta de álcool na Santa Casa, oxigênio, isso vem há 3 anos. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão, omissão e, infelizmente, corrupção. Vou falar aqui da comissão que continua nessa casa, comissão que voltou através da justiça. O plenário vai julgar os atos da administração. Que houve fraude na licitação, eu desafio qualquer um dos senhores aqui a dizer que não teve fraude nessa gestão. Vejo que todos concordam. Então, o plenário dessa casa vai julgar se Cachoeira Paulista aceita fraude ou não aceita. Isso ainda neste mês. Vou falar aqui da Santa Casa. Eu votei lá contra esse último, repasse de 4 milhões. Deu no que deu, desapareceram com o dinheiro. Então é o seguinte, eles não têm o compromisso e o respeito com o dinheiro público aqui na cidade. Vou falar aqui do projeto nosso de diminuição do número de vereadores aqui, lá no município. Nós criticamos muito que somos em 13 secretários. Infelizmente, somos 13 também aqui nessa casa, está lá nas comissões, ainda dá tempo do plenário decidir. Eu
então, digo, ela é favorável que o plenário que decida isso. Então, é o seguinte, que as comissões liberem para o plenário votar. Vou o seguinte, falar que da lombada, certo, lá do DR, vereador Ayla Guilherme, então é o seguinte, falamos lá com o Samuel aquele dia, então é o seguinte, o engenheiro Júnior vai nos receber lá, certo, tá certo, porque lá tá, então é muito perigoso pelo tráfego de carros ali na região, né? Ah, é? Então, que ótimo, vai resolver, assim, de graças ao Samuel, que é o Aurélio, é o seguinte, Aurélio, o Dogão, o Eloy, são esses porta-vozes dele aqui. Vou o seguinte, falar aqui um outro assunto chato, que faltou médico no sábado passado. Então, é o seguinte, até quando que nós temos que ir para a cidade vizinha para atendimento básico? Então, gente, vamos repensar o nosso voto aí nessas eleições e nos preocupar com esses políticos que foram omissos com a cidade. Vou o seguinte, aproveitar aqui para dar lá os parabéns, vereadora Toia, pelo aniversário. Então, é o seguinte, com relação aí às contas que perguntando aqui, eu acho que o plenário tem que decidir, não pode ficar parado isso, nas comissões. A população ela quer saber de contas que estão engavetadas nessa casa. Então, acho que o plenário tem que decidir, não a essas manobras políticas. Sou contrário também. Sim, senhor. O senhor tem 1 minuto. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, quanto às contas do vereador Cláudio Gaspar, as contas, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, quero dizer ao senhor, foi marcada uma reunião na segunda-feira com a comissão, e foi pedido um parecer do Tribunal de Contas sobre as precatórias. Então, a comissão está analisando as contas, está trabalhando. Então, no momento oportuno, no momento certo, essas contas vão ser colocadas. E saiu também uma decisão, uma resolução do Supremo, que as câmaras municipais que tiver suas contas rejeitadas, permanece o parecer do Tribunal de Contas. Então, acho que isso não precisa se preocupar muito, isso é uma decisão do Supremo, o presidente da Câmara sabe muito bem disso, eu estava conversando, discutindo, nada melhor do que o presidente que é advogado nessa área, então, uma decisão do Supremo. Então, a gente não precisa se preocupar tanto, mas na hora, no momento certo, as contas serão votadas nessa casa. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.